A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Que Jesus ricamente abençoe a todos, uma boa noite a todos, né? E vamos orar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nesse dia, Senhor. Nos apresentamos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia. Te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor unge a nossa mão direita, Senhor, nós colocamos no alto da nossa testa, Pai. Ah, Senhor, que a nossa mente consciente, subconsciente seja lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Que a nossa mente consciente e subconsciente seja ligado e alimentado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava, Senhor, a tua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti, em um nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar todos os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Senhor, todas as petições dos nossos amados irmãos, Senhor, tu já os recebeu, já recebeu os seus pedidos, as suas aflições, o seu socorro. Ah, Senhor, tu é aquele que vê e ouve, Senhor, todo o agir, o andar, o pensar de todos os moradores deste planeta, do universo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós pedimos e já te agradecemos por todos os dons espirituais, Senhor. Senhor, para que a tua igreja, a tua noiva, seja, Senhor, forjada pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, em nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, no nosso meio enfermo, que seja radicalmente curado em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus, se sujeite ao nome de Jesus Cristo de Nazaré e vão para o abismo em nome de Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que houve-se júbilos de alegria na casa dos ungidos do Senhor, Pai. É verdade, nas nossas casas, Senhor, houve-se júbilos de alegria, louvor ao teu nome. Oh, Senhor, muitos são as grandes coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, e isso é motivo para que nós temos diariamente alegria em servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós chegamos no nosso, como se diz, centésimo encontro, né? E tem uma coisa bem interessante, que quando da partida do pastor João Carlos Marques, eu perguntei ao Senhor, Senhor, é para nós continuarmos ou não? Ou a gente continua os nossos cultos aqui, ou vamos continuar com eles via internet. E aí, eu sentia no meu coração que sim, né? Mas eu pedi para o Senhor que, se realmente fosse, que a gente ia receber um número X de pedidos via internet, por e-mail, por carta, que as pessoas iam pedir, que a gente continuasse. Mas eu fiz essa oração, eu e o Senhor, no meu, como se diz, no meu pensamento, né? E por incrível que pareça, a gente a cada dia recebia mais e mais e mais pedidos, né? Então, glória a Deus, eis-nos aqui.
todos os ensinamentos que nós tivemos e aprendemos com o pastor João Carlos Marques, nós não jogamos no lixo, nós não aposentamos, não. Nós pegamos, aprendemos e colocamos eles na nossa vida, em prática na nossa vida diária, né? Como família, como irmãos em Cristo, como cristãos que estão no mundo, mas não somos do mundo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. E você que participa também é um herdeiro desse ministério da graça de Deus, né? Que Ele derramou sobre as nossas vidas, né? E isso é maravilhoso. Então, eu convido a vocês, queridos, para nós louvar ao Senhor. Hoje temos de volta a nossa, como se diz, a nossa tocadora, a nossa cantante, né? Que Jesus ricamente abençoe a todos aqueles, abençoe os filhos das nossas casas, os nossos irmãos em Cristo, né? E que o Senhor unja a todos com os dons para louvar e adorar ao Senhor e pregar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, então. Bom é louvar ao Senhor, não é verdade? Esses últimos dias, a igreja do Senhor estava em muitos lugares reunidos em retiro, não é verdade? Mas o mundo também estava aí nas ruas festejando a carne, né? Mas, se vamos comparar espiritualmente, há poder no nome de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Então o Senhor está aqui e o Senhor está aí na sua casa também. Amém, amados? E nós... Que ano que foi que a gente fez o último retiro, mano? Agora esqueci o ano que a gente fez o último retiro, mas nós tínhamos o primeiro retiro, não é? Então, tivemos a ideia destes dias de carnaval, colocar o nosso primeiro retiro que nós fizemos aqui com o pastor João Carlos Marques. Inclusive, na época ele ainda morava em São Paulo, né? E nós tínhamos, na época, eu lembro que muitas pessoas gostariam muito de ir e estar presente nesse retiro, né? Muitos nos falaram. E nós fomos até um local e pedimos ao Senhor, né, que o Senhor nos mostrasse o lugar. Tinham vários lugares, mas tinha um especial. Era muito interessante. 2016 então foi o último. Tá. Sim. 2012, né, foi o primeiro e 2016 foi o último, né, com o pastor João Carlos. Então, toda vez que ele vinha de São Paulo passar as férias em Porto Alegre, a gente enchia o carro de pessoas e íamos até onde ele estava para ouvir as suas pregações, as revelações que o Senhor tinha dado a ele, não é verdade? Então, eram muitas pessoas de muitas igrejas e muitas pessoas gostariam de termos um retiro com ele. E no nosso coração era poder fazer todas aquelas perguntas que muitos de vocês gostariam de perguntar também, e esclarecer as nossas dúvidas, né? E eu lembro que, inclusive, nesse retiro, no nosso intervalo... vamos por parte. Eu lembro que era muito interessante que eu passava num local e enxergava uma placa. Aí eu descobri que essa placa nunca esteve naquele lugar, nunca tinha nada daquilo escrito. Mas Deus, quando quer me mostrar algo, Ele mostra tão visível que eu passava e eu enxergava e lia aquela placa todos os dias, quando eu levava a Helena para a escola. Só que aquela placa nunca esteve naquele lugar, nunca esteve escrito coisa nenhuma, a não ser no reino do Espírito, né? Porque eu orava perguntando, Senhor, onde é que nós vamos fazer? Aí nós fomos num sítio chamado Sítio São Luís, que fica aqui na zona rural de São Leopoldo e Novo Hamburgo, né? Que é a Lomba Grande que se chama. E nós fomos até lá. E o senhor esse disse o seguinte para nós, olha,
A data que a gente queria já estava alugada. Tinha tido um pastor, já não me lembro de que igreja do Brasil, que tinha pré-agendado aquela data. Aí nós dissemos assim, olha, mas se Deus nos mostrou esse lugar, é porque vai ser esse lugar. E o lugar é muito grande, então caberia muitas pessoas. E por incrível que pareça, né? Tanto era o Senhor que até uma placa eu enxerguei, né? Todos os dias até nós fecharmos com o local. Só que existia um número mínimo de pessoas, que eram 50 pessoas. Ele só fazia para no mínimo 50 pessoas. E nós, né? Calculando quantas seriam as pessoas que gostariam, que muitas nos falavam, nós pensamos, não, vai dar tranquilamente, vai ter até mais de 50, né? E foi muito interessante que muitos diziam, não, eu vou, pode botar meu nome. Final da história não tinha 50 pessoas. Eu não lembro mais. Não lembro mais quantas pessoas. Mas então foi muito interessante que a gente nós alugamos por mínimo de 50 pessoas. Tivemos que pagar para no mínimo 50 pessoas. E este retiro foi muito especial. Depois do almoço, tínhamos uma hora de descanso, entre aspas, que todo mundo sentava em volta do pastor João e ele falava aquelas coisas que ele não costumava falar na frente das câmeras, né? Ele nos contava detalhes e olha, e eu lembro que a gente foi gravando, porque a mão não dava conta de escrever tudo, né? E faltou luz, né? E aí nós perdemos tudo que tinha sido registrado a gente perdeu, filmado, né? Porque a gente anotou, aprendemos muitas coisas. E é muito interessante que eu lembro que o Ayrton orava a Deus, que ele tinha um desejo de poder desenhar a Nova Jerusalém, da forma como o pastor João Carlos, né, tinha visto, tinha estado dentro dela. E o mais interessante é que ele viajava no mundo inteiro e ele sempre dizia, Senhor, quem sabe o Senhor vai levantar alguém aqui, em meio dos engenheiros, né, dos arquitetos, né, e não. E eu lembro que eu estava junto com o Ayrton quando ele pegou um rascunho lá e mostrou, olha pastor, eu orei a Deus e eu fiz um rascunho aqui. E eu lembro quando ele olhou assim, ele arregalou os olhos e disse assim, é isso mesmo, né? Então foi muito impressionante. E foi toda uma batalha espiritual para ele poder fazer esse desenho da forma como você hoje olha e enxerga e entende facilmente o que está escrito lá em Apocalipse. Foi uma guerra muito grande. E foi muito interessante, muito tremendo assistir rever esse retiro novamente, foi muito bom. A presença do Espírito Santo é tocante, não importa onde a gente esteja, não importa que tenha sido em 2012, o Senhor é sempre presente. O Espírito Santo sempre é palpável. E eu lembro que no final era muito difícil falar, de tamanha era a presença do Senhor. E foi maravilhoso. Aí eu lembro, e assim, ó, a gente sempre teve um hábito, eu creio que todos deveriam ter esse hábito, né? Mas a gente optou assim. Nós tirávamos oferta é oferta para o pregador. Não é pegar da oferta e ir lá pagar isso, pagar aquilo, não. A gente nunca fez isso, graças a Deus. E aí chegou a noite, no sábado de noite, que terminava no domingo, acho que era, né, Mi? Não foi sexta, sábado, terça-feira de carnaval? Eu não lembro mais quantos dias. Tá, então na terça isso. Na segunda de noite, então a gente tiramos uma oferta, né? E aí a gente foi contar depois, aí contava, vamos orar. Aí nós botava de volta na caixinha, orava a Deus, vamos contar de novo. Dava outro valor. Mas ainda não era o valor que a gente precisava para pagar o local. Aí a gente fechava de novo e orava. Não sei quantas vezes a gente tinha orado, né? Aí uma hora eu disse assim, bom, vamos dormir. Nós já fizemos a nossa parte, já oramos, né? E o Senhor vai multiplicar.
E foi muito tremendo que é exatamente assim, né? No final faltou um pequeno valorzinho, mas aí alguém veio lá e deu uma oferta, né? Nós demos uma oferta, então pagou-se. E como é que se diz? E todo a oferta recebida para o pregador, a oferta retirada naqueles dias foi passada para o pastor João Carlos, o pregador. E eu acho que deveria ser assim em todos os lugares. Que as pessoas às vezes convidam os irmãos viajam, têm gasto tudo, pagam as suas passagens, né? E aí vão lá, retiram as ofertas e às vezes eles desviam a oferta, né? Ou simplesmente se tirou da metade ou da 10%, né? E a gente já viu muito disso. Mas nós aprendemos, né, que é dando que se recebe. Como diz, a gente dá com uma mão e recebe com a outra. E recebe, amados, 30, 60, 100 por um. É assim que funciona no reino do Espírito. Não é a poupança do mundo aí que dá, não rende nada. Não. Tudo que tu plantar no reino do Espírito, em local fértil, bênção, vai colher bênção. 30, 60, 100 por um. Se plantou coisa ruim, vai colher também, viu? Porque é a lei da semeadura, ninguém foge dela, né? Então aqueles dias foram dias muito especiais, muito mesmo. Foram tremendos. A gente ia para o almoço, a gente fazia rodízio, né? Que todo mundo queria sentar com o pastor João Carlos. Então, ia andando, ele sentava aqui, daqui a pouco chegava um pessoal. Aí, na outra vez, era outro pessoal. Então, foi muito especial, porque o retiro era aquilo que vocês viram lá que ele falava, só que tinha a parte que era embaixo da árvore, no café da manhã, depois do almoço, às 6 da manhã. Quem acordasse cedo, já tinha quase que um retiro particular, porque ele acordava às 6 da manhã. Quando ele dizia que ele acordava cedo, ele realmente acordava às 6 da manhã, tomava o banho dele e já ficava por ali. E quem estava acordado cedo já, como é que se diz, já começava a usufruir das bênçãos do Senhor. Era maravilhoso, né? Sempre foi muito tremendo. Então, neste retiro até eu estava olhando, vendo e pensei, meu Deus, ele ia contar um negócio lá e alguém atropelou, fez uma pergunta aqui, outro fez, era todo muito ávido por ter resposta das suas perguntas, né? E às vezes ele ia entrar num assunto e alguém perguntava e ele educadamente ia responder e aquilo que ele ia falar ficava sem falar, né? Até que a gente começou a dizer para o pessoal, por favor, amados, comece a escrever as perguntas, né? E a gente ia passando, porque senão a gente perdia. Mas todo mundo tinha muita fome e sede de fazer perguntas, de saber como é que era dentro da Nova Jerusalém, que se Jesus ia voltar, como é que era o paraíso, né? Então a gente tinha muitas perguntas. E o mais impressionante que nós estávamos revendo esse retiro foi que muitas daquelas pessoas que estavam no nosso meio, inclusive aquela irmã que cantava lindamente, né, já está com o Senhor, a doutora Flávia também está com o Senhor, a outra irmã lá, a Georgina também está com o Senhor, o outro irmão lá também está com o Senhor, o pastor João também está com o Senhor, meu Jesus, e nós olhando assim, meu Deus, tem tantos ali que já foram transferidos e promovidos em cidadãos celestiais, estão livres da doença, livres das tormentas aqui dessa terra, deste planeta, né? E olha, é maravilhoso, amados. E realmente o Senhor trouxe luz a muitas coisas. Essa semana ainda foi muito interessante que eu respondi algumas perguntas para a irmã lá do Rio de Janeiro. E é interessante que nesses vídeos desse retiro ele responde muita coisa. Ele conta muita coisa, né? E eu pensei, meu Deus, como é bom trazer à memória esses momentos tão especiais
que nós passamos, né, e que pudemos disponibilizar para os irmãos. Os 5 anos que toda sexta-feira ele vinha pregar aqui, com chuva, com frio, doente ou não doente, sempre estava. Foram raros os dias que ele não veio, raríssimos, né? Então ele sempre estava presente aqui e o Senhor sempre falava, usava a sua boca, sempre interpretava as línguas. Então, amados, nós não podemos esquecer desse legado. Nós não podemos simplesmente viver de lembrança apenas. Não. Nós precisamos viver e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Os dons espirituais são para usá-los no meio, para ganhar as almas, para que os dons sejam manifestados em favor daqueles que não conhecem o Senhor. E a nós também, queridos. Então, não podemos nunca esquecer isso. E ele foi para nós um exemplo vivo de um homem de Deus, digno, correto, honesto, verdadeiro, né? Ele tinha que dizer um negócio, ele dizia, ele não mandava dizer, né? Ele dizia assim, ele botava os pingos nos is, com educação, mas ele falava a verdade, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Mentira, enganação, não muda nada, pelo contrário, nos faz retroceder. Mas a verdade liberta, ainda que a nossa carne como é que se diz, não goste, mas a verdade é a verdade. Não é a minha verdade natural, mas é a verdade da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Jesus. Amém, queridos? E, inclusive, a gente orou e jejuou muito para aquele retiro. E na quinta-feira, o retiro começava na sexta-feira de carnaval, e na quinta-feira nós íamos para o local levar as cadeiras, levar caixas de som. E aquele dia aconteceu que a minha filha foi picada por uma aranha, né? E ela estava organizando essa parte como é que a gente chama a logística do retiro, né? Então foi muito impressionante que acabamos tendo que levá-la para o hospital. Teve que fazer um bloqueio no pé, porque a dor era muito ruim. Ela iniciou o retiro com o pé dentro de um balde de água, com soro, para poder aliviar a dor, né? Mas Deus é tremendo, né? Ainda que tivemos isso, mas o retiro foi maravilhoso. É isso aí. Então, amados, não é como se diz, não é uma aranhazinha que vai te fazer parar, queridos. Não é uma cara feia que vai te fazer parar. Siga em frente, olhando sempre firme para o alto, né? Para frente e para o alto. Se você falta bons exemplos, Pastor João é um excelente exemplo, né? E nós queremos também seguir os seus passos, seguir os passos de Jesus, né? A gente consegue entender o que Paulo disse quando diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Oh, glória! Tem gente que gosta de dizer assim: olha, não olha para mim, olha para Jesus. Mas melhor é que nós aqui na terra também sejamos imitadores de Cristo, para que nós possamos inspirar outros. Amém? Possamos inspirar no nosso local de trabalho, na escola, na faculdade, na família, na vizinhança, né? Possamos sermos pessoas dignas de serem respeitadas, dignas de serem, como dizer, imitadas, né? Não vou fazer como aquele meu vizinho lá, minha vizinha, meu colega de trabalho, porque ele é muito excelente nessas áreas. Amém, amados? Alguém quer falar alguma coisa desse retiro, dessa experiência, né? Então, vem cá. Eu estava olhando que naquele retiro a Helena era bem pequenininha, bem, né? A Juju também, né? 2012.
Amém. Eu queria só compartilhar como é que foi a experiência com a armadeira, né? Com a cobra, com a aranha. No retiro, nós éramos um grupo muito pequenininho ainda, como hoje. E nós tínhamos que organizar todo o retiro na quinta-feira, como a pastora disse. E eu fazia toda a parte de logística, mas não só a questão de organização lá. Organização dos quartos, de quem tinha pagado, das inscrições, tudo era comigo. E tinha que organizar as cadeiras, mas a mãe também não podia ficar lá no retiro. Então ela foi na sexta-feira de manhã, eu fiquei até de noite no hospital. E a dor era terrível, mas sim, irmãos, vocês não têm noção do que é a dor. A vontade que dá era de arrancar o pé fora, onde o bicho picou, e deixar assim. E então na quinta-feira, na sexta-feira, a gente foi para lá cedo, a gente organizou. Quer dizer, a mãe me deixou lá com as cadeiras. E eu tinha que arrumar todas aquelas cadeiras, eram 50, né, que a gente levou, eu acho. E eu não conseguia encostar o pé no chão, irmãos. Mas eu fui lá e botei as cadeiras, ia mancando, ia pulando, parecia o Saci, ou a Saci, né? E penso assim a dificuldade que foi, mas eu fui colocando aquelas cadeiras e orando. Cada pessoa que sentasse naquelas cadeiras receberia a bênção do Senhor e Deus falaria com elas, e fui intercedendo. E aí, durante o retiro, onde nós estávamos, o alojamento e o salão era junto, do lado, o mesmo prédio. Mas as refeições eram um outro prédio, tinha que caminhar, sei lá, uns 200 metros para ir até o almoço, a janta, tudo. Eu não conseguia ir, porque eu não conseguia me mexer, então eu ficava ali, o pé, ora dentro do balde, porque era água, tinha que ser água do bebedouro, gelada, para dar um alívio na dor. Aí quando eu não aguentava mais o pé, parecia que o veneno descia todo no pé, para a ponta dos dedos, daí eu erguia o pé, a perna, né? E assim foi. Não sei que dia foi que Deus falou comigo e que eu tinha que entregar uma palavra. Eu ainda não revi o vídeo, irmãos. Eu estava no retiro esse final de semana. E eu fiquei assim, ai, Senhor, será que é teu mesmo? Essa é aquela dúvida, né, que a gente tem. Será que é teu? Será que eu estou viajando? É Deus falando comigo? E o Senhor me disse assim claramente que eu tinha que ir lá na frente e não me lembro nem o que era a palavra que era para eu falar. E ficou pior esse trem. Deu. Aí eu fiquei, e eu assim, passei um retiro assim, com muita dor. Todo o tempo assim, foi um sofrimento para mim. Aí naquele momento assim que eu tomei aquela coragem de dizer, não, eu vou, até porque assim, quando tava o vovô, a gente tinha mais temor de Deus ainda de falar, né? Porque, meu Deus, se é minha carne, se é minha alma, né? Vai ser escancarado, assim, tinha muito temor de Deus mesmo. E eu pensei assim, eu vou falar, porque eu senti assim o Espírito Santo queimando dentro de mim. E aí eu dei um passo e coloquei o pé no chão para ir mancando até a frente. Quando eu coloquei o pé no chão, irmãos, eu fui imediatamente curada. Eu fui até a frente caminhando normal. Entreguei a palavra e Deus mostrou assim, para mim aquilo foi assim, olha, incrível. Porque o nível de dor que eu sentia, mas o fruto da minha obediência foi a cura instantânea. Então eu queria compartilhar isso com vocês e que Deus fale contigo aí o que Ele quer falar contigo sobre obediência. Amém. Glória a Deus. Realmente aquele retiro foi muito especial, né? Foi tremendo. E sempre foi, porque tinha o que era gravado, tinha os momentos lá e depois tinha o fora, né? Que era assim, ó, maravilhoso, maravilhoso. Era ouvir a palavra do Senhor, era ouvir o Senhor falar conosco, né? Era as explicações simples da palavra de Deus, do reino de Deus, do céu, essas coisas todas maravilhosas. Então, amados, rever foi muito bom, né? Eu não sei vocês, mas rever foi maravilhoso. Eu achei maravilhoso demais. E a gente tem outros também, no tempo certo a gente vai liberar, né? Outros encontros, outros retiros, a gente vai liberar, à medida que o Senhor nos autorizar. E então, queridos, passou o carnaval, né? A festa da carne,
Agora estamos, como se diz, ameaça de coronavírus para tudo que é canto, e etc. Na verdade, mas não podemos esquecer, queridos, de fazermos o que é certo, né? Se as pessoas estão, como se diz, não pode esquecer de lavar suas mãos sempre, de usar lencinhos. Lenço de papel é melhor ainda, que daí tu joga fora, né? Não precisa ficar lavando. Vou botar aí. Então, é esquisito isso, deixa assim. Tá bom. Então, é muito bom rever os momentos que a gente esteve com comunhão com o Senhor, com o pastor João Carlos, e ver o crescimento espiritual dessas pessoas, né? Que foi algo maravilhoso. E ter cada dia mais, amados, exemplos muito bons para prosseguirmos. Eu lembro que ele dizia assim, sempre firme, olhando para frente e para o alto, né? Assim nós temos que ser, amados, sempre firmes, olhando para frente e para o alto, que de onde vem o nosso socorro. Então eu queria, amados, pedir para vocês abrirem a palavra. Em Lucas, Lucas 12, que fala a parábola do servo vigilante. Olha, diz assim, ó: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados sejam eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-los-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado,
muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui diz assim, ó, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o que hei de ser batizado, a cruz, e quando me angustio até que o mesmo se realize. A palavra do Senhor diz que o quanto que o Senhor se angustiou o seu espírito até o objetivo pelo qual o Senhor veio aqui na terra, que foi morrer na cruz do Calvário, verter o seu sangue na cruz, né, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse e tenha vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, que nós possamos ser servos obedientes, que nós possamos andarmos como tolos, mas sermos vigilantes. E ver, amados, eu convido os irmãos que o Ayrton colocou já no canal, se você quiser assistir aqueles primeiro retiro que nós fizemos aqui em São Leopoldo com o pastor João Carlos Marques, foi muito tremendo. Ele fala, o último dia foi um derramar do Espírito Santo tão grande, a presença do Senhor era tão palpável que era difícil de falar, era difícil de encerrar, não sei se vocês lembram. Então, queridos, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo que atuou lá naquele dia, que eu não me lembro o ano que foi, é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que fala conosco, é o mesmo que fala quando nós dobramos os nossos joelhos, é o mesmo que tem alegria em orientar, esclarecer e conduzir o povo de Deus, as ovelhas do Senhor para o seu aprisco. Amém, queridos? E esta palavra fala a parábola do servo vigilante. Nós precisamos, amados, sermos vigilantes em todos os sentidos. Temos que ser vigilantes no trabalho, temos que ser vigilantes nas nossas casas, na função pela qual nós exercemos na nossa família, se é de filhos, se é de marido, se é de esposa, se é de mãe de família, se é de pai de família, se é de pastor, se é irmão em Cristo. Nós temos que ser, amados, exercer o nosso papel com excelência de Cristo, em todas as partes, amados, que nós vivemos, no papel que nós venhamos a desempenhar na sociedade. Cristo tem que ser em primeiro lugar, que nós possamos sempre, as pessoas olharem para nós e elas possam se lembrar, ele é cristão. É um bom exemplo de um servo, de uma serva, de um filho de Deus, né, de um irmão do Senhor aqui neste planeta. Nós temos agora essa situação do como é que é o nome mesmo? O coronavírus, né? E isso está já disseminado, não existe para vírus e bactérias, não existe fronteiras, né? Mas para o derramar do Espírito Santo também não existe fronteiras, né? E o que é um vírus, né, diante do nome de Jesus? Porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. E o nosso sistema imunológico é sujeito ao nome de Jesus. Nós podemos, amados, fazer a nossa parte fisicamente e a nossa parte espiritualmente. Né? O sangue de Jesus é o melhor antídoto para todos os males, para todas as maldições, para todas as doenças e enfermidades, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, se fez maldição no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar, e se fez maldição até o último deste planeta que há de nascer, né? Está escrito, o Senhor levou sobre si todas. Se fez maldição no meu lugar, nos nossos lugares. Então, queridos, essa é a nossa verdade. E é claro que a gente precisa também
fazer a nossa parte, não é verdade? Se tem algum enfermo, a gente precisa se cuidar, né? Aqui no meu trabalho, por exemplo, a gente usa, quando tem gente com gripe, usa uma máscara, né? Nós não podemos, como se diz, sermos incubadora de vírus e bactérias, né? Nós temos que ser incubador do Espírito Santo de Deus. O que tem que passar de nós é a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus. Mas também precisamos cuidar naturalmente, porque nós estamos neste mundo, né? E o mundo jaz no maligno, né? Mas o sangue de Jesus é o melhor antídoto, é a melhor vacina, é o melhor de qualquer coisa, amados. Tem saído na internet muitas bobagens escritas a respeito de como se precaver desses vírus, né? Mas boa alimentação, em primeiro lugar, fé, boa alimentação, ter higiene pessoal, né? Se tu pega ônibus, se tu pega trem, se tu anda de carro no teu trabalho, quando tu chega em casa, lembre-se sempre de lavar as mãos, né? Limpar bem o sistema, as vias aéreas superiores, né? Bastante sorinho, boa alimentação, frutas, verduras, legumes, né? Não ficar, quando estiver doente com gripe, em locais fechados, né? Deixe sempre as janelas abertas, porque a gente não sabe, tu não sabe quem pode estar. Olha quantas pessoas que vieram, por exemplo, desse caso positivo de coronavírus em São Paulo, que veio da Itália, quantas pessoas estavam naquele avião? Quantas pessoas estaram em contato, né? São muitos. E tem pessoas que tiveram o vírus, mas que não tiveram a doença, né? Então quer dizer que as pessoas ficam sujeitas, sim. Mas nós podemos fazer a nossa parte, além de orar, também vigiar, né? Vigiar. Então, vai tomar água no seu copo, não pega copo de outros para tomar, né? E se alimente bem, ore. Porque a oração, amados, é tremendo. Que pensa que é o coronavírus, as influenzas, seja lá o que for, os vírus e bactérias contra o nome do Senhor, contra o nome de Jesus, não é nada. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todo o mal. Ele se fez maldição no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar, nos nossos lugares. Amém, queridos? E é claro que a gente precisa fazer a nossa parte também. Chega em casa, lava as mãos, né? Não coloca a mão no... quem pega, por exemplo, o transporte coletivo, né? Meu Deus do céu, se as pessoas soubessem, se pudesse fazer um swab do transporte coletivo, onde as pessoas costumam se segurar, olha, vocês iam ficar assustados com o nível de contaminação de vírus e bactérias, né, e imundícies. Principalmente como se diz, de mãos sujas de fezes. As pessoas não lavam suas mãos direito. Vão para os banheiros, lá ficam na internet, ficam no celular lá, fazendo as necessidades fisiológicas, né? E se esquece muitas vezes, não limpam, não passam nos seus celulares, né? Então, assim, ó, higiene é bom, faz bem. Muito soro fisiológico nas vias aéreas, para limpar as vias aéreas, aqueles que possam estar gripados, né? Mas assim, amados, é cuidado, é zelo. Já passamos, né, quantas epidemias de gripe, né? Mas a gente, como se diz, precisa estar bem alimentado, fruta, verduras, legumes, né? Bastante água, locais com bastante, como se diz, ar puro, né, circulando. E Jesus, amados, Jesus, né? Tem gente que gosta de falar botando bafo na cara das outras pessoas, né? Principalmente quando estão gripados. Por favor, né? Faz assim, né? Usa ou uma máscara, né? Daqui a pouco as máscaras, nós aqui ainda estamos no verão, daqui a pouco vai entrar o inverno, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas, né?
mas ambientes com as janelas abertas, né? Tudo direitinho, amados. E, como se diz, a gente faz a nossa parte, evita estar dentro dos transportes coletivos, se segurando lá, esfregar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, né? São cuidados simples, né? Simples cuidados. Porque vírus é vírus, né? Vírus tu pega no ar, pode passar não é bactéria, né? Uma bactéria tem que passar por contato, por partículas, né? E vírus também, as pessoas, tem gente que espirra, né? Vamos deixar um lencinho, né? De preferência de papel, quando você vai espirrar, você bota lá e espirra, não espalha tudo para todo mundo, né? Né? E lavar sempre as mãos, várias vezes, né? E assim, ó, isso tudo é bíblico, amados. É tudo bíblico. Jesus está voltando, né? E cada vez mais essas coisas vão acontecer, né? De tempos em tempos, daqui a pouco surge uma vacina disso, né? A gente já conhece essas histórias. É que vírus é vírus, né? Deus cuida dos seus, né? Realmente, a irmã que escreveu, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, amados. Precisamos. Porque, olha, funciona muito bem. Funciona muito bem. E essa palavra que eu li, aqui nessa Bíblia, ela tem um título, o título é A Parábola do Servo Vigilante. Né? Então, ela é muito boa nesse tempo aqui que estamos falando de epidemia, de pandemia, de etc. Né? Então, realmente, no ar, amados, no ar é muito fácil de se contaminar, né? Então, se tem alguém doente com gripes, enfermidades, tenha boa alimentação, bastante soro fisiológico no nariz, bastante fruta, verduras, legumes, comer menos comida morta, né? Mais comidas vivas, né? Que são as frutas, verduras, os legumes, né? E isso fortalece o nosso sistema imunológico, né? E oração também, né? Oração. Não ficar espirrando ou assim agora, usa lá um lencinho, quando você vai espirrar, espirra ali. Não inunde o ambiente com partículas, né? Isso são coisas simples, amados. São coisas simples. A gente não pode, como se diz, eu lembro quando falava dessas coisas, o pastor sempre dizia assim, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, isso significa que cada vez estamos mais perto, está mais perto a volta não é a volta, né, mas é o arrebatamento da igreja, né? Porque cada vez mais está mais perto da nossa subida. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, essa palavra, amados, que o Senhor colocou no meu coração, é uma palavra muito simples, né? Muito simples. Eu convido aos irmãos que hoje nós estamos fazendo quantos dias, Ayrton? 100 encontros, glória a Deus. Se eu não me lembrar mais se era 70, se era 100, quanto queres, né? E que o Senhor possa abençoar a todos nós, né? A todos nós, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Né? Eu lembro quando o pastor gostava muito de dizer, passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Ela irá se cumprir, querendo eu ou não, querendo você ou não, ela vai se cumprir. E tem se cumprido diariamente. A gente olha as notícias, agora só fala-se de coronavírus, né? E aí daqui a pouco se fala do dólar, daqui a pouco... Então quer dizer que são muitos os assuntos. Mas nós precisamos, a nossa fé, amados, está no nosso Senhor, no Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Aquele que veio em carne aqui na terra, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Isso é o nosso norte. Não é outra coisa, nosso norte é esse. Amém, amados? Então não se esqueçam. Passa coronavírus, vem outra coisa, né? Quantas coisas já veio, né? Nós já vimos tantas coisas. Mas o Senhor... Eu nunca esqueço uma vez que veio bem assim, ó,
Mas por que que nós nos assustamos? Por que que nós ficamos tão alardeados? Essas coisas irão se cumprir. Elas irão acontecer. Quanto mais a gente ouve, oh glória, mais perto está de irmos morar na eternidade com o nosso Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Então essa palavra aqui é muito linda, amados. A parábola do servo vigilante. Que você possa ser um servo vigilante na sua casa, que você possa ser um servo vigilante na sua família, seja um servo vigilante na faculdade, na escola, onde você estiver. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair, amados. E mais poderoso, mais potente do que o nome de Jesus e o antídoto do sangue de Jesus não existe. Porque na cruz ele levou sobre si tudo isso. Todo vírus, toda bactéria, todo mal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não sei se o Ayrton quer falar alguma coisa sobre esses... Então tá. A Michele quer dar um testemunho. Então, Michele, pode vir dar o testemunho. Vai falar assim? Amém. Eu quero dar um testemunho para edificar a fé dos irmãos e a minha própria, em nome de Jesus. Todo mundo lembra que a pastora sempre fala que a gente tem que orar pelo relógio da luz, pelo contador da água, essas coisas. E em dezembro, aliás, em janeiro, a conta de luz, que, irmãos, eu não sei no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, em dezembro e janeiro, foi a amostra grátis do inferno. As pessoas tinham, assim, quem tinha certeza que ia para o inferno, estava tendo uma amostra grátis, porque era um absurdo o calor. Eu chegava na escola de manhã cedo, já tinha que ligar o ar-condicionado, então imagine. Mas eu tenho um acordo com o Senhor, de que a conta de luz tem um valor X. E em janeiro, aliás, em dezembro, então foi usado direto de manhã, de tarde e de noite, porque eu saí da escola de noite. Aí veio a conta, ainda veio assim, tem gente que escuta o valor que veio e diz, nossa, mas que bom que veio tão pouco. Para mim não é pouco, é muito. Veio R$268, algo assim, tá? Os quebradinhos eu não me lembro, 260 e poucos reais. Quando eu abri aquela conta, eu pensei, meu Deus do céu. Esse valor não estava aqui na programação. Assim que eu abri a conta, eu olhei aquilo, eu larguei a conta em cima da minha mesa, levantei, abri a porta, porque o relógio fica lá na rua, né, na frente da escola. Eu abri a porta, fui pro relógio, estendi minha mão e disse assim, olha aqui, ó. Em nome de Jesus, tu está proibido de passar, de marcar mais do que R$125. Esse é o teu limite. E eu não aceito que tu marque mais do que isso. Fiz uma oração. Foi um pouco mais longa do que isso. Voltei para dentro. E aí, né, tem que pagar aquela benção, aquela conta enorme. Aí programei lá no aplicativo para pagar. Ou paguei, já não me lembro. Mas nós tivemos, então, o mês de janeiro todo no mesmo nível. De manhã, de tarde, de noite, o ar-condicionado ligado. E aí a conta, ela veio em fevereiro. Como eu estava viajando, a gente fechou a escola 15 dias, eu cheguei no dia 13 de fevereiro, eu voltei para a escola, e a conta estava embaixo da porta. Eu peguei, juntei e não abri. Botei em cima da minha mesa. E ali ficou. Vou ter que pagar, porque o pagamento era dia 28, então tinha tempo para abrir. E realmente, assim, eu achei interessante que eu não fiquei curiosa em saber quanto tinha, simplesmente deixei ali para pagar. No dia da primeira semana de aulas, que foi depois do dia 17 foi segunda-feira, na quinta-feira daquela semana, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu apertei 2 vezes sem querer o botão de desligar o ar, que daí desligou e ligou de novo, ou eu não desliguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu cheguei na escola, na sexta-feira, ou na quarta e na quinta, isso, eu não sei qual dia que foi, tá? Se foi quarta que eu deixei aceso e ligado e na quinta eu vi, ou se foi na quinta e na sexta eu vi. Mas foi na primeira semana de aula. Quando eu olhei, eu acho que foi na quarta para quinta,
cheguei na escola e o ar-condicionado ligado. Eu pensei, meu Deus do céu. Tava bem fresquinha. É um ar-condicionado de 22 mil BTUs, irmãos. Não é um ar-condicionado de 7, nem de 12, nem de 9. Eu olhei assim. Eu nem pensei. Eu erguei minha mão e disse assim, ó, aqui ó. Tu tá proibido de registrar esse consumo. Em nome de Jesus. Esse consumo dessa noite está proibido o registro dele agora. Apaga do registro. E aí, aí eu fui contar para a prof, que trabalha comigo. E a conta, eu enxerguei a conta em cima da minha mesa. Enxerguei. Aí eu disse assim, agora eu vou abrir para ver quanto é que deu essa conta do mês passado, né? Irmãos, quando eu abri, tinha dado 80 e poucos pila. O ar que ficou de manhã, de tarde e de noite ligado. Do dia 3 até o dia 26, o ar-condicionado ficou ligado na escola. Então não dá para dizer assim, mas janeiro não teve. Teve o ar-condicionado desde cedo. E glória a Deus, foi muito menos do que o limite que eu orei, né? Glória a Deus por isso. Só o Senhor é Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. Não, tem cada testemunho que a gente fica impressionada, né? Glória a Deus, então. O Ayrton tem uma palavra. O Ayrton. O que tu queria falar? Não tinha? O Ayrton tá com vergonha, irmão. Fala, Ayrton. Como diz, fala. Como é que é? Eu sempre me lembro do. Isso. A paz do Senhor. Bom, em relação ao do que a gente liberou o retiro, eu já tinha vontade há muito tempo de fazer isso, só que eu estava esperando assim o Senhor me dar um empurrão, e aí eu mencionei isso para a pastora. E ela, de imediato, assim, disse, pode ser daquele primeiro lá. E assim eu fiz, e eu quis, como eu não tinha retiro, e eu quis fazer um clima de retiro de carnaval, como se estivesse no carnaval, no retiro. E daí, por isso que eu fiz aquilo, essa transmissão ao vivo. Eu poderia ter postado os vídeos lá, mas eu queria fazer aquele clima, as pessoas assistirem, sabe, não ligarem lá a TV lá e olhando o carnaval, ou seja, qualquer outra coisa, não. Eu queria esse clima, então foi isso. Eu acho que eu fui feliz nessa ideia aí. E também quero agradecer e que sejam todos bem-vindos aos novos inscritos. E vou pedir vamos fazer uma campanha, vamos divulgando, porque já estamos passando os 8 mil, né? Quem sabe logo, logo estaremos nos 10 mil. E a questão é o crescimento, sim, mas para que mais pessoas conheçam esse trabalho que Jesus usou o pastor João Carlos Marques para nos ensinar tanta coisa. Então era isso. E se em outro momento eu me lembrar de uma coisa, eu volto e falo para vocês aqui. Glória a Deus. Nós sempre combinávamos, né? Quando a Manancial ia fazer o retiro, se era antes ou era depois do carnaval. A gente sempre se organizava para não fazer no mesmo tempo, né? Para a gente poder ir nos dois. Glória a Deus, queridos. Então, a parábola do servo vigilante. Então, que nós não esquecemos, amados, isso aqui é muito simples essa palavra, vou repetir ela. Cingindo esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram.
Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para os outros? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar e a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A gente sabe disso, né? Então, nós, por exemplo, aprendemos muitas revelações, né? Então, nós sabemos bastante coisas. Então, nós precisamos colocá-las em prática. Nós não podemos ficar, como se diz, inventando história, como a gente costuma dizer aqui. Vamos ser firmes, sempre, olhando para frente e para o alto. Amém, queridos? Tem vários pedidos de oração aqui que eu já vi. E então eu convido a todos para nós orarmos e que Jesus ricamente abençoe a todos os irmãos, que esse retiro, que tudo aquilo que nós vivemos e recebemos seja derramado sobre a vida de cada irmão, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, não existe era ontem, não, é sempre tempo presente nas coisas do Senhor, né? Então eu vi que tem vários pedidos de oração aqui, que o Senhor venha fazer muito mais de tudo aquilo que vocês têm pedido e pensado. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer a cada manhã, a cada dia, Senhor, pela tua misericórdia, porque a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por cada um de nós, morte de cruz, Senhor, para que nós não morrêssemos, Pai, mas que tivéssemos vida eterna em nome de Jesus. Isso foi possível, Senhor, porque o Senhor veio em carne aqui neste planeta, andou, pregou, Senhor, Rabasturi Alaramás, e morreu na cruz do Calvário, Senhor. Se fez maldição no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, e venceu com este ato, com a morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E subjugou toda maldição, se fez maldição no nosso lugar e hoje está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todos os universos, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, tu disseste, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos
pedirmos, Senhor, nos será dado, Senhor. Pai, então nós te pedimos o melhor do melhor da tua palavra, todos os dons espirituais, para ganharmos vidas, almas para ti aqui neste planeta, Senhor. Senhor, que a cada dia mais nós venhamos ser cheios e transbordantes do teu Espírito Santo, Senhor. Que toda opressão maligna bata em retirada das famílias, que toda, Senhor, toda dúvida bata em retirada em nome de Jesus, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, Senhor. Levanta-te, Senhor, e dissipado sejam os teus inimigos, porque os teus inimigos são os nossos inimigos, Senhor, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque aquele que está no mundo já foi julgado, já foi condenado, e o lago de fogo que arde com enxofre e nunca se apaga, este é o final do diabo, Satanás e de toda a hoste da maldade, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu tem para nós, Senhor, vida eterna, alegria eterna diante do nosso Criador, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Senhor, eu apresento todos os pedidos de oração e nós já te agradecemos pela vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, abençoe a todos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Tenham todos um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Fique na paz.